Capítulo 18, a partir do verso 9 ao verso 14. Você pode sentar por gentileza, né? Já ficaram muito tempo em pé, deixa que eu fique em pé aqui. Todos já encontraram? Lucas 18, a partir do verso 9 ao verso 14. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo de forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só o fariseu. O fariseu, ele se achava melhor do que todo mundo. Ele se achava melhor do que os demais. Mas ele era pecador igual a qualquer outro. E os fariseus ainda existem na época de hoje. Tem deles que querem ser melhor do que outros, se julgam melhor. Esse aqui, ele jejuava 2 vezes por semana, ele procurava fazer tudo certo, ele não se considerava adúltero, ele não considerava pecador, era dizimista e ofertante. Mas quando ele orava, ele orava para si mesmo. Deus não estava nem ouvindo a oração dele, porque não estava passando nem no teto, por causa do orgulho. Mas o publicano também estava ali, orando a Deus. Acompanha comigo no verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amém? Aquele publicano estava ali, ele batia no peito e se sentia mesmo um pecador. Ele não tinha dentro do seu coração o orgulho. Ele se declarou para Jesus: eu sou pecador. Ele não se julgou ser melhor do que nenhum outro. Ali ele se humilhou, se declarando para Jesus, pedindo que Deus fosse propício a ele, estivesse com ele, que Deus não viesse deixar só. E assim temos que ser. Quando nós entrarmos em oração ou em pé de joelhos, orar de forma que a nossa oração chegue até a Deus, não querendo ser melhor do que todo mundo, não desprezando ninguém, mas se humilhando diante da presença de Deus, porque é assim que Deus se agrada. É quando o pecador se humilha e declara que é pecador, e só ele declara os pecados que ele cometeu. Porque não adianta eu cometer um pecado, um delito, chegar para uma pessoa e declarar para ela que eu pequei assim, dessa forma,
estava bebendo, estava adulterando, estava roubando, aquela pessoa não vai fazer nada. Mas quando você declara o teu pecado para Deus, aí Deus de pronto já te perdoa, já libera o teu pecado, aliás, o perdão para você, porque você está sendo humilde, você não está sendo soberbo, e a soberba Deus não gosta. Se você quiser ser uma pessoa abençoada por Deus, seja humilde e respeite o seu semelhante, respeite o pai, respeite mãe, respeite vizinho, amigos, colegas. É assim que Deus gosta de ver, quando o homem é uma pessoa que sabe que é um pecador perdido, que sem Jesus não vai a lugar nenhum. Mas o fariseu não. O fariseu é um dos principais grupos religiosos na obediência à lei de Moisés e a outros ritos e costumes que se agregam com o passar do tempo. Fariseu eram muito críticos declarados de Jesus e desafiaram a autoridade do Senhor Jesus. Eles eram tão críticos que desafiavam a autoridade de Jesus. Vamos comigo lá em Mateus 9:11. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 11. Todos já encontraram? Vamos começar no verso 10, para você entender melhor. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Esse é o nosso Deus, que aonde ele chegava, se abrissem a porta, ele entrava. É só dar lugar. Ele entrava com o intuito de pregar a palavra, para que aquelas pessoas viessem ouvir e segui-lo. Mas os fariseus eram críticos demais, criticavam muito os milagres que Jesus fazia nos dias de sábado. Eles não suportavam ver Jesus fazer um milagre em dia de sábado. Começaram a criticar, perseguir. E Jesus fazendo milagres e as pessoas dando glórias a Deus. Eles ficavam ainda mais furiosos, mas eles não deixavam de perseguir. Voltando aqui para Lucas 18, versículo 14, veja a resposta de Jesus. Lucas 18, verso 14. Todos já acharam? Acompanhem comigo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Por aí a gente vê que o fariseu, querendo ser melhor do que todo mundo, ele voltou para sua casa humilhado, enquanto o publicano se humilhou diante de Jesus, e ali Jesus o exaltou. O publicano voltou exaltado para a sua casa, e com a resposta que ele precisava. É maravilhoso nós sermos humildes. Não adianta você querer ser melhor do que todo mundo. Não adianta. Porque quando a pessoa quer ser melhor do que todo mundo, termina ela sendo humilhada. Mas aquele que se acha bem pequenininho mesmo, que não é nada, ele reconhece que não é nada mesmo, que ele é pó, que ele é cinza, aí ele será exaltado. E muitos são exaltados pelos homens que reconhecem, e ainda mais são exaltados por Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele gosta das pessoas que se humilham diante dele. E não há nada melhor do que nós nos humilharmos perante a presença de Deus. Eu já falei uma vez aqui, vou repetir, que um colega meu que trabalhava comigo, uma vez eu saí para fazer a ronda à noite, e ele ficou ouvindo a pregação pelo meu radinho, né? E o pastor pregando e falando exatamente sobre humilhação. Depois ele, quando eu cheguei, ele perguntou para mim: Carlos, a gente tem que se humilhar? Eu disse: já entendi o que é que você quer dizer. Mas essa humilhação que você está ouvindo aí, não é como você está pensando. A gente devemos nos humilharmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante dele, ajoelharmos diante dele, se sentindo um nada, um trapo. Porque quando você se ajoelha diante do Senhor Jesus e você diz para Ele que você não é nada, que você não merece nem estar aqui nesse mundo, que você não é digno nem de abrir a boca para pronunciar o nome dele, aí Ele vai te exaltar. Você vai sair da presença do Senhor exaltado e não humilhado. Essa é a humilhação que nós temos que fazer. Mas se humilhar diante de um homem, se ajoelhar diante de um homem, essa humilhação não. É tanto que o apóstolo, quando viu o anjo do Senhor lá no Apocalipse, ele se prostrou diante do anjo. O anjo bateu no ombro dele: levanta, porque eu sou conservo teu. Se quer adorar, adora a Deus e não a mim. É tremendo. Mas os fariseus, eles percebiam a obra de Jesus, e quando Jesus fazia ali os milagres, eles queriam por fim na força dar cabo de Jesus.